Olá, bem-vindos a esta aula, onde nós iremos falar de triângulos. Evitando de início formalismos desnecessários, nós vamos supor que todos temos uma ideia do que seja um triângulo e vamos focar nossa atenção aqui mais à nomenclatura e anotação. Os segmentos que determinam os lados do triângulo nós chamamos de arestas e suas extremidades são os vértices do triângulo. Nós costumamos denotar os vértices de um triângulo, mas geralmente de um polígono, por letras maiúsculas latinas. Neste caso, o lado AC desse triângulo ele é oposto ao vértice B. É comum nós denotarmos o comprimento do lado AC, que está oposto ao vértice B, por um B minúsculo, por uma letra latina minúscula. Dessa forma, nós iremos denotar o comprimento do lado BC, que está oposto ao vértice A, por A minúsculo, e o comprimento do lado AB por C minúsculo. Continuando com a notação, nós vamos denotar o ângulo do vértice A de duas formas bastante comuns. Desta forma aqui, ou desta BAC, esse ângulo aqui, ou CAB, tanto faz. A medida desse ângulo, muito comumente, é denotada por letra grega minúscula. Vou denotar por alfa a medida desse ângulo. A medida do ângulo ABC, eu vou denotar por beta. E a medida do ângulo ACB, ou BCA, eu vou denotar por gama. Esses aí são basicamente os elementos do triângulo. Existe uma classe de segmentos associados a um triângulo chamado Ceviana. Esse nome é devido a um matemático italiano chamado Giovanni Ceva, que viveu entre os séculos 17 e 18. Uma ceviana de um triângulo, ela é simplesmente um segmento que liga o vértice a qualquer ponto do lado oposto a esse vértice. Isso não é algo tão estranho para nós, porque nós já trabalhamos com muitas cevianas importantes. Vamos dar exemplo aqui. Se no triângulo nós consideramos a altura com respeito ao vértice A, e sobre isso nós vamos falar de maneira mais detalhada depois, nós estaremos considerando uma ceviana. Reparem que a altura de um triângulo, ela não precisa necessariamente dividir o lado oposto ao vértice, ao meio, né? Uma ceviana mais fácil que essa, aquilo que nós chamamos de mediana. O que é uma mediana de um triângulo? É um segmento AM que liga o vértice A ao ponto médio M do lado oposto BC. Neste caso, aí sim, por definição, os comprimentos BM e MC são iguais. Então, uma mediana é simplesmente um segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Nós temos outra ceviana bem comum também, que é a bissetriz interna de um triângulo. Dizer isso significa que nós temos aqui um segmento que divide o ângulo do vértice A em dois ângulos congruentes. Cada um, neste nosso caso, teria medida alfa sobre 2, por exemplo. Mais uma vez, é necessário observar que uma bissetriz interna não divide necessariamente o lado oposto ao meio, ok? Isso só acontecerá em casos extremamente particulares, quando, por exemplo, o triângulo tiver os lados AB e AC de mesma medida. Temos várias outras cevianas, mas por enquanto é suficiente darmos esses 3 exemplos aí. Muito bem, nós podemos, ainda com respeito à nomenclatura, nós podemos também classificar os triângulos em isósceles. Um triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados congruentes. Uma maneira de representar isso seria a seguinte:
Vamos supor que eu esteja aqui tratando de um triângulo isósceles cujos lados AB e AC têm mesma medida, são congruentes. Isso é uma forma de representar que esses dois lados possuem a mesma medida. Ok? Esse é um triângulo isósceles. Vamos observar essa definição mais atentamente. Um triângulo isósceles, de acordo com a definição matemática, é um triângulo que possui dois lados congruentes. Em matemática, quando nós dizemos que um triângulo possui dois lados congruentes, nós não estamos necessariamente excluindo a possibilidade de ele ter três lados congruentes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: por definição, um triângulo equilátero é um triângulo que possui três lados congruentes. Os três lados congruentes. Então, dizer que, por exemplo, esse triângulo ABC é um triângulo equilátero significa dizer que esses três lados possuem a mesma medida. São congruentes entre si. Todo triângulo equilátero é isósceles, porque, eu repito, porque dizer que um triângulo é isósceles significa dizer, matematicamente, que ele possui dois lados congruentes. E este triângulo que é equilátero aqui, ele possui dois lados congruentes. Possui, na verdade, mais do que isso, mas possui pelo menos dois lados congruentes. Em matemática, quando nós dizemos que um triângulo possui dois lados congruentes, nós estamos querendo dizer que ele possui pelo menos dois lados congruentes. Daqui é importante, então, observarmos que todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. Por exemplo, por definição, quando nós tratamos de um triângulo isósceles, aquele lado que não é mencionado entre os dois congruentes é chamado base. Embora todos saibamos que todo triângulo possui três bases. Muito bem. Suponhamos que esse triângulo isósceles tenha uma base BC cujo comprimento seja menor do que os comprimentos de AB e AC. Esse triângulo é isósceles, porém não equilátero. E se os três lados têm comprimentos diferentes 2 a 2 entre si, esse triângulo é chamado de triângulo escaleno. Em outras palavras, se nós temos um triângulo em que os lados AB, BC e AC possuem medidas diferentes 2 a 2 entre si, esse triângulo é chamado triângulo escaleno. Essa é a classificação dos triângulos quanto aos lados. Existe uma classificação quanto aos ângulos internos também. Vamos olhar para esse triângulo aqui no meio, ABC, cujos ângulos têm medidas alfa, beta e gama. Se essas medidas todas forem medidas de ângulos agudos, então esse triângulo será chamado de triângulo agudo ou triângulo acutângulo. Se um dos ângulos do triângulo for um ângulo reto, e depois nós vamos definir o que seja um ângulo reto, embora eu repita aqui que nós a priori não vamos entrar em formalismos desnecessários, ou seja, já estamos pressupondo que todos temos uma ideia do que seja um ângulo reto. Então esse triângulo será chamado triângulo retângulo. É interessante, porém, prestarmos um pouco mais de atenção posteriormente na definição de ângulo reto, porque é uma definição que não requer medida. Nós não precisamos atribuir ao ângulo reto uma medida de π sobre 2 radiano ou 90 graus, por exemplo. Um ângulo reto pode ser definido sem auxílio de medida. Isso nós vamos ver depois. Muito bem. Se um dos ângulos do triângulo for um ângulo obtuso, esse triângulo será chamado triângulo obtuso ou triângulo obtusângulo. Essa é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos internos. Muito bem, agora nós vamos iniciar o processo de obtenção dos resultados propriamente dito. E em honra ao matemático Euclides e a sua obra, eu vou começar aqui com a proposição 1 do livro 1 da obra Os Elementos. Ela declara que, dado um segmento AB qualquer,
é possível construir um triângulo equilátero, tendo por um dos lados o segmento AB. E em matemática, quando você tem uma proposição que ensina como construir alguma coisa, nós estamos então nos deparando com uma declaração de que tal coisa existe. Provar que existem triângulos equiláteros é uma coisa que pode ser feita mediante uma sequência de instruções que nos permitem construí-lo. Então vamos aqui demonstrar a proposição 1 do livro 1. O que ele faz aqui é o seguinte: ele se vale de um compasso. Na época do Euclides, o compasso não era exatamente de funcionalidade igual a dos compassos de hoje, mas a ideia é basicamente a mesma. O que ele fazia? A instrução inicial era colocar a ponta seca do compasso num dos vértices, por exemplo, o vértice A, abrir com o compasso uma abertura igual à abertura B e traçar com centro em A e raio AB um arco de círculo. E a instrução seguinte era repetir o processo com centro em B e raio BA ou AB, tanto faz, e traçar um outro círculo. Euclides, na sua demonstração, ele se vale do fato de que essas duas circunferências irão se encontrar em dois pontos. Nós aqui vamos chamar de C e D, por exemplo. Isso é intuitivamente aceitável, embora na época de Euclides não fosse possível garantir rigorosamente a existência desses dois pontos. Era necessário toda uma teoria de continuidade, e de fato o axioma da continuidade de Dedekind ele garante isso. E nós estamos falando de um axioma que foi enunciado mais de 2000 anos depois dessa obra. No entanto, como nós falamos, este é um fato intuitivamente aceitável, que Euclides inclusive usa tacitamente, e nós também vamos fazer isso aqui, porque afinal de contas, como nós já dissemos, nosso objetivo não é tratar de minúcias lógicas, e sim focar na obtenção de resultados sobre os entes com os quais nós estamos trabalhando. Uma vez que o ponto C é um ponto que pertence a essa circunferência de centro B, então a distância entre o ponto C e o ponto B é o raio dessa circunferência. Mas quem é o raio dessa circunferência, que é por definição a distância entre qualquer ponto da circunferência e o centro? É a própria distância AB, uma vez que o ponto A também pertence a esta circunferência de centro B. Ambos, portanto, guardam a mesma distância com relação ao ponto B, que é o centro nesse caso. A distância que será o comprimento do segmento AB. Então, o comprimento de BC é o mesmo comprimento de AB. E com raciocínio análogo, uma vez que os pontos B e C estão ambos na mesma circunferência de centro A, então eles guardam com respeito ao ponto A a mesma distância, que é o próprio comprimento do segmento AB. Segue, portanto, que ABC é um triângulo cujos lados todos têm a mesma medida, e essa medida comum é o comprimento do segmento AB. Estamos, portanto, mostrando que existem triângulos equiláteros. De que forma mostrando isso? Simplesmente exibindo como construir um. Essa é a proposição 1 do livro 1 de Euclides. Vamos observar aqui que essa proposição ela poderia ser escrita de no mínimo duas formas. Uma delas seria: existem triângulos equiláteros. A outra forma: construir um triângulo equilátero sobre um segmento AB. Nós vamos agora passar a uma definição importantíssima acerca de triângulos, que é a definição de congruência de triângulos. Nós dissemos que dois triângulos ABC e A', B', C' são congruentes
quando forem satisfeitas 6 condições. O lado AB for congruente ao lado A', o lado AC for congruente ao lado A'C', o lado BC for congruente ao lado B'C', o ângulo BAC for congruente ao ângulo B'A'C', e aqui eu vou representar graficamente assim. O ângulo ABC for congruente ao ângulo A'B'C', que eu representaria graficamente desta forma. E o ângulo ACB for congruente ao ângulo A'C', Em suma, nós estamos dizendo que esses dois triângulos são congruentes quando existir uma correspondência entre seus vértices, ABC e A'B'C', respectivamente, de tal forma que os comprimentos dos lados são iguais e que os ângulos internos terão a mesma medida também. Reparem, nós poderíamos representar assim. Em outras palavras, dois triângulos são congruentes quando eles tiverem exatamente os mesmos comprimentos e os mesmos ângulos, correspondentemente. Vejam que estão 6 condições que devem ser satisfeitas para que nós possamos dizer que dois triângulos são congruentes. Imaginem o grande trabalho que deve ser conseguirmos provar a congruência entre dois triângulos verificando 6 condições. Felizmente, existem alguns conjuntos mínimos de condições que nos garantem congruência. O que eu vou mostrar agora é o critério lado-ângulo-lado, considerado atualmente como um postulado. Ainda à época de Euclides, isso era uma proposição. Era algo, portanto, acompanhado de demonstração. Era a proposição 4 do livro 1. Facilmente compreensível, porém, devido a sutilezas lógicas, não se enuncia mais o critério lado-ângulo-lado como proposição. Enuncia-se como postulado. É o que nós vamos fazer agora. É o critério lado-ângulo-lado de congruência de triângulos. Basicamente, o que ele diz? Ele diz o seguinte: imaginem que nós nos deparamos com dois triângulos ABC e A'B'C', de tal forma que ocorre o seguinte: o lado AB no triângulo ABC tem o mesmo tamanho que o lado A'B' no triângulo A'B'C'. Em outras palavras, o segmento AB é congruente ao segmento A'B'. E graficamente nós poderíamos, por exemplo, representar dessa forma. O lado AC no triângulo ABC congruente ao lado A'C'. Eu vou representar graficamente desta forma. E o ângulo compreendido por esses dois lados mencionados, nesse triângulo ABC, tem a mesma medida que o ângulo compreendido entre esses dois lados mencionados no triângulo A'B'C'. Critério lado, ângulo, lado. Algebricamente, isso pode ser escrito assim: o ângulo BAC no triângulo ABC é congruente ao ângulo B'A'C' no triângulo A'B'C'. O critério LAL, o critério lado-ângulo-lado de congruência de triângulos,
ele diz para nós que se dois triângulos ABC e a linha B', C' se comportam desta forma, cumprindo tão somente essas três condições, então esses dois triângulos serão congruentes. E nós representamos isto assim: o triângulo ABC será congruente ao triângulo A'B', C'. O que significa dizer isso? Eu repito, significa dizer que além dessas três condições, valerão também que o lado BC no triângulo ABC é congruente ao lado B', C', no triângulo A'B', C', ou seja, graficamente nós teríamos isto aqui, e que as medidas angulares dos outros dois ângulos internos são correspondentemente congruentes. Ou seja, que o ângulo ABC, cuja medida eu vou denotar por beta, é congruente ao ângulo A'B', C', que portanto terá a mesma medida. E que o ângulo BCA, cuja medida eu vou denotar por gama, é congruente ao ângulo B', C', A', cuja medida eu também devo, portanto, denotar por gama. O critério LAL é um critério que oferece condições mínimas para que obtenhamos congruência. Ele declara que se dois triângulos ABC e A'B', C' possuem respectivamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido por esses dois lados, então esses dois triângulos são congruentes, ou seja, o lado restante em um dos triângulos é congruente ao lado restante o outro triângulo, e os dois ângulos internos restantes serão respectivamente congruentes aos dois ângulos internos restantes do outro triângulo também. Vamos ver um exemplo onde nós podemos aplicar esse critério. Nós vamos aplicar esse critério para provar o teorema do triângulo isósceles. Vamos lembrar que um triângulo isósceles é, por definição, um triângulo que possui pelo menos dois lados congruentes. O outro lado é chamado de base. O teorema do triângulo isósceles nos diz que em todo triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes. Isso significa que se os lados AB e AC de um triângulo são congruentes, então seus ângulos da base serão congruentes. ABC deverá ser congruente, como consequência, a ACB. Algebricamente, essa tese estará dizendo que se denotarmos por beta o ângulo interno em B e por gama o ângulo interno em C, então beta será igual a gama. A demonstração, que é simples, porém bastante engenhosa, consiste no seguinte: nós vamos considerar o triângulo ACB, sendo A, B e C os mesmos vértices do triângulo anterior. Nós só estamos aqui desenhando por praticidade esse triângulo em outro local. É como se tivéssemos então dois triângulos de fato, ABC e ACB. É óbvio que o ângulo BAC é o mesmo ângulo CAB. Trata-se da mesma abertura nesse triângulo, por exemplo. É esta abertura aqui, cuja medida eu vou denotar por alfa. Olhando para a hipótese, ela nos permite concluir que o lado, digamos, esquerdo desse triângulo, AB,
é congruente ao lado esquerdo desse triângulo aqui, lado AC. E que o lado direito desse triângulo, que é o AC, é congruente ao lado direito desse triângulo, que é o AB, simplesmente por este fato, pela hipótese. E por um fato mais simples ainda, a congruência é uma relação de equivalência em outras, o que em particular nos diz que se AB é congruente a AC é porque AC é congruente a AB. Nós estamos assumindo intuitivamente isso. Vejam o que acontece. Temos critério lado, ângulo, lado em funcionamento aqui. Esses dois triângulos ABC e ACB possuem respectivamente congruentes dois lados e o ângulo subentendido por eles. Pelo postulado que nós exibimos anteriormente, que é o próprio critério LAL de congruência, nós concluímos, portanto, que os triângulos ABC e ACB são congruentes, com esta correspondência de vértices, A com A, B com C e C com B. O que significará, portanto, que com esta correspondência, os ângulos correspondentes são congruentes também. Além do fato de que as bases serão respectivamente congruentes, como consequência desse fato, os ângulos correspondentes são congruentes. Em particular, o ângulo ABC é congruente ao ângulo ACB. Acontece, por outro lado, que o ângulo ACB nesse triângulo da direita é o mesmo ângulo ACB no triângulo da esquerda. Então esses dois ângulos possuem a mesma medida. Isso daqui, portanto, está dizendo que esses dois ângulos da base possuem a mesma medida. Fica provado, portanto, que em todo o triângulo isósceles, os ângulos da base são ângulos congruentes. O critério lado ângulo lado também serve para mostrarmos outros critérios. Por exemplo, o critério ângulo lado ângulo, que diz o seguinte: se dois triângulos ABC e A', B', C' possuem respectivamente congruentes um lado e os ângulos a ele adjacentes, então esses dois triângulos são congruentes. Esse critério nós não vamos provar. Eu recomendo fortemente que se procure a demonstração desse critério, por exemplo, no volume 9 da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Iese, onde para provar esse fato se usa o critério lado ângulo lado. Vamos tomar aqui este resultado já como ferramenta para nós. E esse critério poderá ser muito útil agora, por exemplo, onde nós mostraremos aqui a recíproca do teorema do triângulo isósceles. Mais especificamente, se em um triângulo nós temos dois ângulos congruentes, então os lados opostos a esses ângulos são congruentes também. Ou seja, esse triângulo será um triângulo isósceles. Como nós podemos provar esse fato? De uma forma bem simples e muito semelhante àquela que usamos para provar o próprio teorema do triângulo isósceles. Nós vamos aqui considerar o triângulo ACB.
O que conseguimos ganhar com esse triângulo é que, devido à hipótese, nós temos a congruência entre esses dois ângulos aqui. E as medidas são as mesmas. O ângulo ABC aqui e o ângulo ABC aqui, evidentemente, são o mesmo ângulo. Muito bem. O que ocorre agora é que esses dois triângulos, eles são congruentes, uma vez que, pelo critério anteriormente mencionado, eles satisfazem essas condições, ângulo, lado, ângulo. Eles possuem respectivamente congruentes um lado e os dois ângulos a ele adjacentes. Segue então que os triângulos ABC e ACB são congruentes e, portanto, nós teremos como consequência que o lado AB no triângulo ABC é congruente ao lado AC no triângulo ACB e o lado AC no triângulo ABC é congruente ao lado AB no triângulo ACB. Qualquer uma dessas duas pode ser usada, porque na verdade elas nos informam a mesma coisa. E isso aqui já nos diz que o nosso triângulo original é isósceles. Os lados AB e AC são congruentes. Esta proposição que acabamos de provar, juntamente com o teorema do triângulo isósceles, nos permitem enunciá-las em conjunto da seguinte forma: um triângulo é isósceles se e somente se possui dois ângulos congruentes, ou seja, um triângulo terá dois lados congruentes se e somente se possuir dois ângulos congruentes. E nesse caso, esses dois ângulos serão opostos respectivamente a esses lados congruentes.